Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio 85 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. Na semana passada, em que se comemorou 35 anos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional se envolveram em um debate sobre os limites para a atuação de ministros. Se depender de parlamentares, especialmente da oposição, haverá limites para decisões individuais dos ministros e tempo determinado para o mandato deles. Ainda de acordo com o que quer, né, muitos desses parlamentares, o Congresso pode dar a última palavra em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, como o marco legal de terras indígenas e o casamento homoafetivo. Para falar sobre esses assuntos, o convidado do Chega Pra Cá é o advogado Miguel Cansado, ex-presidente da OAB e ex-representante da entidade goiana na direção nacional da OAB. Olá, Miguel, muito obrigada por atender ao nosso convite. Olá, Cileide, meus cumprimentos a você e aos seus telespectadores, aos seus muitos leitores. Esse programa é um programa de referência no debate político e no debate em geral no Estado de Goiás. Uma satisfação enorme estar aqui com você, ainda mais com um tema assim tão desafiador. Bom, é satisfação tê-lo aqui. Bom, a gente está vivendo num momento delicado, né, do processo democrático brasileiro, e eu queria começar perguntando como que as entidades, os advogados, o senhor que tem uma experiência de anos aí participando dessas entidades, como é que esse debate está repercutindo na sua categoria e nas suas entidades? Interessante, repercussão intensa, Cileide, e tem entendimento, tem compreensão para todos os gostos, para todos os lados que se pensar. Você fala em três eixos básicos, vamos dizer assim, dessa nova, isso não é novo, essa é uma nova tentativa, uma nova movimentação em torno de mudanças na atuação do Supremo Tribunal Federal, mas não é a primeira vez que isso acontece. É uma nova edição, vamos dizer assim. Você fala em fixação do tempo de atuação dos ministros, em limitação da concessão da capacidade ou possibilidade de concessão de decisões unipessoais ou monocráticas, como falamos, e ainda na questão do tempo, não é, de permanência dos ministros do Supremo, e o que é pior, no último eixo, melhor dizendo, que é o Congresso poder rever decisões do Supremo Tribunal Federal. Com certeza, se é que se pode dizer assim, que as mudanças enfrentam grave, consistente limitação no âmbito da própria Constituição, porque muitas das cláusulas em relação ao funcionamento do Poder Judiciário são as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que só podem ser alteradas pelo legislador originário, pelo constituinte originário, e não pelo legislador constante e derivado, como se diz tecnicamente, que é o Congresso Nacional. Então, há entendimento, eu diria, no âmbito das entidades, no âmbito da sociedade, no âmbito da advocacia em especial, das comunidades jurídicas, ou da comunidade jurídica em geral, para todos os gostos. Há quem entenda, não é, que essas mudanças são possíveis. Entendo que grande parte delas encontra de cara o óbice da inconstitucionalidade. De modo que é um debate que vai, com certeza, durar muito, não é? O Congresso tem se movimentado nesse sentido, a partir particularmente dessas últimas decisões referidas por você, o marco temporal em especial. Né? Interessante seria de observar que talvez a liderança na movimentação do Supremo Tribunal Federal venha do próprio mundo político, porque os partidos políticos, afinal, têm legitimidade para ir ao Supremo com ações diretas de inconstitucionalidade, com ações de constitucionalidade, enfim, com as medidas constitucionais todas. É um debate muito interessante esse.
Eu queria começar separando, para ficar mais claro para nós todos aqui, o que pode ser alterado e o que faz parte das cláusulas pétreas, que, portanto, não pode ser alterado, né? Só no caso de convocação de uma nova constituinte. Explica para a gente o que é da ordem de cláusula pétrea e o que não é. Eu penso que também esse debate é um debate que não se conclui aqui, não se encerra aqui, porque, afinal de contas, a palavra final sobre a constitucionalidade, e vou te responder objetivamente, mas é preciso dizer que a palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, sobretudo, de temas como esse, é do próprio Supremo. Então, o próprio Supremo que vai ter que dizer, afinal de contas, quando aprovado dispositivos nesse sentido. A meu juízo, por exemplo, me parece ser uma cláusula pétrea a que estabelece o tempo de mandato dos ministros supremos, porque a Constituição diz que o limite é de 75 anos, com a chamada emenda aprovada, que é da PEC da Bengala, chamou-se assim, aquela que prorrogou de 70 para 75. E eu diria que aí talvez seja um dos grandes pontos porque fez, não exatamente pela questão de idade, porque as pessoas hoje trabalham até muito mais do que os 70, que era a previsão anterior, mas trabalham muito mais tempo. Mas a longevidade ficou ainda mais extensa da participação de ministro do Supremo. Então, esta é uma cláusula, por exemplo, que eu acho que precisa ser modificada, se é que deve ser, lá no legislador constituinte derivado, portanto, por uma Assembleia Nacional Constituinte, e não em simples reforma, que não é simples, em simples reforma constitucional, através de uma emenda constitucional. Também não acho que seja matéria para reforma constitucional a fixação de limite de atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com relação à concessão ou não de medidas antecipatórias à decisão de mérito, ou seja, as decisões unipessoais, as cautelares, as liminares, não me parece que seja. E fundamentalmente, não acredito que tenha a menor possibilidade de que o legislador derivado altere para possibilitar que o Congresso Nacional reveja, altere ou revogue, como se quer, até isso se quer chegar, decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque aí, uma cláusula fundamental, esta é indiscutível, me parece, que é a questão da independência e da harmonia entre os poderes, não é? O Poder Judiciário tem o seu papel, o Congresso tem o seu papel e o Executivo, todos eles bem delimitados no texto constitucional. Então, essas cláusulas vão encontrar forte resistência no âmbito do próprio Supremo, nas análises que terá a fazer, com certeza, quanto à constitucionalidade ou não das medidas, se aprovadas no Congresso, são medidas muito controvertidas, não é? Muito controvertidas. Bom, eu divido em dois momentos esse movimento contra as atuações do STF. Um primeiro momento, que é quando havia questionamentos a respeito de decisões que eram consideradas atípicas. Por exemplo, aquela que considerou que um preso pode começar, um réu pode começar a cumprir pena depois da segunda instância de um processo. Não precisava esperar o trânsito em julgado lá no final. Também havia muitos questionamentos a respeito de decisões monocráticas que eram tomadas pelos ministros e que elas acabavam guardadas nas gavetas e ficavam lá eternamente nessas gavetas sem que ninguém decidisse nada sobre elas. Então, esse foi um primeiro momento de críticas ao STF. Depois do presidente Jair Bolsonaro, que fez um enfrentamento até antidemocrático contra a atuação do STF, se iniciou um segundo momento. Essas duas linhas de críticas estão juntas agora? Ou, em outras palavras, os críticos do STF, sejam eles de direita ou sejam eles de esquerda, eles se unem agora no enfrentamento ao Supremo? Eu não sei, não. Eu acho que não se unem. Eu acho que não se unem. Cada um com a sua compreensão, cada um com o seu entendimento, com o seu querer. E o Supremo, de fato, tem hoje um protagonismo e fala-se muito no que se chama de ativismo judicial. O presidente do Supremo, ministro Barroso, ele fala que esse ativismo
é uma lenda, não é? E, em certa medida, o ministro-presidente tem realmente razão, isso é uma lenda desse ativismo. Poucos países no mundo se lê disso, é importante, talvez por isso essa visibilidade. Nós já fomos um país de, falava assim, 100 milhões, e chegou a 120 milhões de treinadores de futebol. Hoje nós temos um país de quase 200 milhões de ministros do Supremo Tribunal Federal, de comentaristas das decisões do Supremo Tribunal Federal, sobretudo com o advento, não é? Se não me trai a memória, em 2009, mais ou menos por volta de 2007, 2008, 2009, da TV Justiça, que expôs, não é? Que põe à vista de toda a sociedade, toda a população, o que decidem os ministros do Supremo Tribunal Federal. E dessa própria questão política, o ministro Barroso, quando fala nesse protagonismo e nesse enfrentamento, ele ainda cita o exemplo. Há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal tinha sob a sua competência originária, inclusive, o que o ministro critica, e acho que nesse particular ele está certo, competência criminal originária, 500 parlamentares com processos criminais tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho pouco provável, para te responder, que estes dois eixos da política, vamos pensar assim, esquerda e direita, se unam para esse enfrentamento, não é? O Congresso tem um viés muito conservador na esteira, né, das últimas eleições, ainda vencidas pelo presidente Lula, mas ainda na esteira do que vigiu no Brasil no mandato passado e daqueles absurdos enfrentamentos equivocados, enfrentamentos feitos realmente pelo ex-presidente, que afrontou o Supremo Tribunal Federal e que, de verdade, foi resistente. Precisava resistir efetivamente e, quando se quer, e falou-se em, inclusive, aumentar a quantidade de ministros, para quê? Para que o presidente, isso já foi falado em outros momentos da política recente no Brasil, mas foi muito falado no mandato passado, ouvíamos isso, ouço muito isso em Brasília, ouvia muito durante a vigência do governo, falava-se em aumentar de 11 para 15, 16, e chegou-se a falar até em 17 ministros, para quê? Para que o presidente, a quem a Constituição confere a prerrogativa, a competência para a indicação do ministro, submetido, claro, o nome ao Senado da República, para que ele ampliasse a sua, entre aspas aqui, é evidente, a sua base de referência no Supremo Tribunal Federal, que é um equívoco. Tanto que esse assunto nem veio agora nessa nova vertente. Então, veja, o Congresso, essa decisão, você fala sobre a questão do cumprimento de mandado da prisão em segunda instância. Essa postura pendular, vamos dizer assim, e equivocada no primeiro momento, à vista do que traz a Constituição com relação ao cumprimento de decisões condenatórias em segunda instância e já cumprimento, contrariando flagrantemente norma constitucional, fez com que o Supremo ficasse desgastado. Né? Fez com que o Supremo ficasse desgastado, assim como faz com que o Supremo fique desgastado essa ampla competência nesse inquérito que está tramitando no Supremo, em que a figura do julgador, da autoridade de investigação, a figura até de peticionamento, ela ficou muito concentrada num ministro só, não é? Esses equívocos é que fazem com que o Supremo acabe sendo visto pela sociedade brasileira hoje sob muitas reservas. Mas é preciso dizer com todos os erros que precisam, sim, ser contidos, e disse o Supremo pendular, decidiu primeiro que devesse cumprir imediatamente, né, lá na esteira do mensalão, devesse cumprir imediatamente decisões em segundo grau. Depois reviu essa posição. Isso desgasta o colegiado, não tem a menor dúvida, e é, evidentemente, a cúpula do judiciário brasileiro, o que desgasta, portanto, o judiciário como um todo, num efeito cascata preocupante. Pois é, além desses equívocos... Eu gosto, só concluindo aqui, eu gosto da ideia do debate, quando há tempo de o presidente do Supremo tem defendido isso, o presidente do Senado, perdão, o presidente senador Rodrigo Pacheco, tem defendido a limitação por tempo, já se falou em 11 anos, falou-se em 8, em 11, e o presidente do Senado e, portanto, do Congresso Nacional já defendeu em entrevistas essa ideia. Eu gosto desse debate, acho que esse é um debate que precisa ser trazido e tratado pela sociedade para que, naturalmente, o Congresso Nacional, e aí a discussão, será que é constitucional porque essa cláusula, se seria pétrea ou não, a palavra final é a rigor do Supremo Tribunal Federal. Como é, esta sim, a composição, o tamanho do Supremo. Eu ainda ouvi recente de um ministro do Supremo,
agora, há muito pouco tempo, de um ministro supremo dizendo, olha, esquecem de dizer que nós é que vamos dar, afinal, a palavra a respeito do cabimento ou não, da constitucionalidade ou não, de uma mudança em qualquer órbita quanto ao funcionamento do Supremo. As reformas Bom, a recentes parte os equívocos, do né? regimento. Sim, Sim. há reformas recentes do regimento interno que puseram um certo limite, um certo freio nessa questão, você disse logo ao início, de vistas e de liminares, não é? Decisões monocráticas que vigiam por anos. Isso tem sido contido. É uma reação do poder, é uma reação do Supremo, sensível, naturalmente, a estas estocadas todas. Bom, a parte os equívocos do Supremo, me parece que o que está acontecendo no Brasil hoje não é um caso típico brasileiro, não é uma jabuticaba nacional. Por quê? O Israel, que agora se vê, né, envolvido numa guerra, estava em uma luta interna política porque o presidente, o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, queria reduzir poderes da Suprema Corte de lá. A gente viu isso acontecer na Venezuela, que o governo do Maduro reduziu os poderes da Suprema Corte. A gente viu isso acontecer na Polônia, a gente viu isso acontecer na Hungria. Então, esses grupos políticos aí de direita, eles estão atacando as Supremas Cortes, que é a base da democracia, do modelo de democracia que existe, né, ou que existia nesses países que eu acabei de citar. Na sua opinião, o que está acontecendo no Brasil também tem a ver com essa fragilidade da democracia, do modelo de democracia no mundo todo nessa segunda década do século XXI? Seguramente, não é? Esses países referidos por você não são o melhor exemplo de democracia, muito ao contrário, né? Quase todos eles não são exemplos de democracia. Isso você se referiu inicialmente a Israel, que está agora num momento gravíssimo, não é? E aqui a minha solidariedade a todo aquele povo que está sofrendo dos dois lados, evidentemente, com mais este ataque, né? Com mais este momento grave de crise no Oriente Médio. Mas com certeza você tem razão. É uma demonstração de que esse movimento de uma direita é uma direita retrógrada, atrasada, porque essa tripartição de poderes, pensada, né, por Montesquieu, ela já se disse que a democracia é o pior dos poderes, excluídos todos os outros, portanto, não é? Excluídos todos os outros. A democracia é o que se deve vigir. E a nossa democracia, a democracia brasileira, tem dado demonstração de estabilidade, de maturidade, não é? A própria última eleição demonstrou isso claramente, não é? Em que o Brasil é um país em que a democracia vive. De modo que não acredito que possa vigorar, que possam ter grande ressonância essas tentativas de limitação do poder do Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo tem reagido e tem, como disse, tido uma postura proativa, alterando, por exemplo, o seu regimento interno. A gente tem visto a OAB de Goiás muito calada, né, em todos esses debates aí, e até membros da OAB com posições que me parecem não ser de defesa da democracia. Recentemente, um membro da OAB defendeu a execução de bandidos pela polícia. Quer dizer, o que aconteceu com a OAB? A OAB, que foi uma protagonista dos movimentos de defesa das liberdades, da sociedade democrática, ela agora mudou, quer dizer, ela está tomada por advogados, por pessoas que não são mais compromissadas com esse modelo democrático? Veja, aqui uma ressalva. Eu faço parte do grupo que disputou as eleições com os atuais dirigentes da ordem, portanto, numa situação de oposição, não é? À administração atual. Penso que falta protagonismo, um ativismo, aí sim, ativismo, mais intenso da OAB, que de fato se distanciou desses debates. Nós vemos a ordem com pouco protagonismo, em Goiás mesmo, com relação a temas assim tão relevantes no próprio cenário nacional, não é? Eu vi agora recente a ordem se reunindo com o ministro Alexandre de Moraes e levando algumas reivindicações da advocacia, levando algumas questões da advocacia, mas pouco protagonismo. Você pergunta
Qual é se a ordem mudou? Acho que tem mudado de postura, assim, notória e claramente, no sentido de participar pouco de debates políticos como esse. Esse é um debate político, é um debate da boa política, espero que seja, não é? Acho que falta a ordem se inserir mais ativamente na defesa da advocacia, que é o seu papel fundamental, mas a ordem não tem o assento constitucional que tem só para defender a advocacia. A ordem tem um assento, prestígio constitucional, e isso é absolutamente relevante, há 35 anos conquistado duramente, porque tem um papel de absoluto destaque no seio da sociedade, na defesa dessas causas fundamentais da sociedade. Eu não tenho dúvidas de que a advocacia tem ouvido isso, cobra isso da instituição e haverá de cobrar sempre. É preciso chamar a atenção para esses pontos, para esse debate. Qual é a posição da ordem sobre essa questão? Eu ouvi e li recente notícia de que o Conselho Federal vai se reunir, ainda recentemente, pelo que foi informado pelo presidente Beto Simonetti, para tratar desses assuntos, não é? E, eventualmente, até sendo contra-majoritária. Até sendo contra-majoritária, precisará ser, mas terá que tomar posições claras, e, é claro, a OAB de Goiás, em relação à OAB de Goiás, não pode ser diferente. A OAB de Goiás, em outras gestões, já se uniu ao governo da época e isso teve um reflexo político grande na entidade. A gente tem notado que a diretoria hoje ela tem se posicionado muito próxima também do atual governo. Isso é um problema, na sua opinião? A ordem, como disse há pouco, ela tem um papel constitucional, tem uma missão constitucional. O nosso estatuto, na esteira do que veio da Constituição de 1988, portanto há 35 anos, em 1994, estabeleceu no artigo 44 do Estatuto quais são as competências da ordem, quais são os temas da ordem. E todos eles fazem com que a ordem tenha um papel na representação da categoria, bem verdade, e é fundamental que assim seja, mas um papel perante a sociedade. E para exercer esse papel, a ordem tem sim que ter uma posição crítica, eventualmente mais ácida. É preciso ser com relação a posturas das administrações, aí eu falo, em relação às três esferas. Eu vejo a ordem hoje realmente muito entrosada com o sentimento das administrações, e isso não é bom para a entidade. A ordem tem que ser equidistante e falar pela sociedade, falar pelo cidadão, porque nós, advogados, somos, sim, os porta-vozes da sociedade, porta-voz do cidadão, não é? Além de porta-voz, naturalmente, quem dirige a entidade, tive a satisfação de, por duas oportunidades, dirigir a ordem e procurar fazer isso, por uma oportunidade de ser diretor do Conselho Federal, numa postura crítica em relação a posturas de governo. Não há como ter um alinhamento pleno, não se deve ter um alinhamento pleno e absoluto com relação às gestões em nenhuma das três esferas de poder. Bom, Miguel, eu não poderia deixar de tocar num assunto aqui que é de interesse de muita gente, né? Você é o atual síndico da massa falida da Incol, e eu vi recentemente que a partir deste ano, no começo do ano, começou a se pagar os trabalhadores. E eu queria entender o seguinte: são 24 anos, né, desde o início da massa falida. A gente sabe que os síndicos que passaram pela massa falida estão ganhando, estão recebendo os seus pagamentos. Eu sei de gente que ganhou muito dinheiro fazendo essa função. Por que parece, a impressão que eu tenho, que a massa falida é melhor para o síndico e não tão boa para os credores, especialmente os trabalhadores, né, que ainda não receberam integralmente, passados aí mais de 24 anos? Bom, em primeiro lugar, não há ex-síndico recebendo da massa falida. É um equívoco dizê-lo. Não há ex-síndico recebendo. E não é melhor, não. Não é melhor para o síndico do que para os trabalhadores. Eu vou te dar números objetivos. A massa falida está, sim, pagando. É claro, o processo é longevo, não vou negar, são 24 anos, você tem razão. Né? Mas levou-se muito tempo para decidir porque o síndico ele é um longa-mão do Poder Judiciário, ele é um mero executor de ordens, de decisões do Poder Judiciário, particularmente do Tribunal de Justiça, na primeira e na segunda instância. Levou-se muitos anos, que isso foi submetido ao STJ,
para decidir, por exemplo, qual é o indexador para pagar, que deve ser utilizado para pagar os créditos trabalhistas. Mas também não é verdade, Cileide, que durante esses anos os trabalhadores não receberam. Até agora, a massa já pagou mais de 300 milhões de reais ao universo de trabalhadores. E a massa só pagou credores trabalhistas, não pagou outras classes de credores. Ainda hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, nós devemos estar pagando cerca de 20 milhões de reais, completando só no período em que estou administrando a massa, mais de 110 milhões de reais de pagamento. Nós estamos praticamente encerrando uma nova fase de pagamentos dos rateios estabelecidos pelo Poder Judiciário, sob a fiscalização dos próprios credores, sob intensa fiscalização do Ministério Público, fazendo os pagamentos à medida que as decisões vêm sendo tomadas e que se estabeleceu, não é? Primeiro, o critério de atualização, fixando o INPC, e depois a forma de rateios para partilhar o que a massa tinha. E ao longo dos anos, isso é importante registrar, por que a massa falida tem esses recursos? Porque foram captados valores através de ações do próprio corpo jurídico da massa falida, do próprio corpo jurídico. Então, disse, os credores não receberam. Eu vou te dizer números, mais de 300 milhões de reais, insisto, final de 2018 até aqui, cerca de 110, 120 milhões de reais, e esses números são atualizados, e informados no processo mensalmente, e nenhum trabalhador deixou de receber. O que estamos pagando agora são apenas as diferenças devidas lá pela antiga, pela falida Encol. O que estamos pagando são diferenças, porque o principal das verbas trabalhistas, essas já foram integralmente pagas. Miguel, quantos anos ainda vai demorar esse processo aí da massa falida, né, de finalização de tudo isso? Bom, nós queremos crer que ainda este ano, nós devemos encerrar este pagamento desses rateios determinados, insisto, pelo Poder Judiciário. Mas nós temos ações, por exemplo, uma ação que tramita no Rio de Janeiro, em que a massa tem um grande interesse em valores para receber, está lutando duramente contra muitas forças no Rio de Janeiro, contra esta ação, que são recursos que, se entrarem no caixa da massa, e daqui a não se sabe quanto tempo, vão beneficiar aos credores, trabalhistas, se ainda os houver, e de outras classes. Esse é o primeiro ponto. Depois, o projeto da juíza, a doutora Luciana, que conduz com uma firmeza e com uma clareza fenomenal o processo de falência, no primeiro grau, e da 5ª Câmara Civil do Tribunal, sob a relatoria do desembargador Guilherme Isaac, o projeto de todos eles, e é o comando que me dão, é para que nós caminhemos para o encerramento. E qual é a consequência do encerramento? Devolver ao falido, para que ele administre o que ficar da massa falida, entendeu? Portanto, nós queremos sim que se encerre, mas não sem antes terminar de pagar os créditos trabalhistas todos. E terminando essa etapa, por certo, um novo debate vai vir. Se ampliamos novamente, se fazemos uma nova etapa de rateio, porque já não há muitos recursos mais disponíveis com esses pagamentos todos que estamos fazendo. Pois é, eu ia perguntar isso, o que ainda tem disponível de ativos aí da Encol para se continuar fazendo esses pagamentos? A massa tem quase, já não tinha quando eu assumi a gestão, já não tem quase nenhum patrimônio mais para ser vendido. Tem um apartamento de pequeno valor em Goiânia, que temos tentado vender, mas por questões burocráticas e do poder de decisões judiciais ainda não foi vendido, foi levado a leilão e não teve licitante interessado, e um apartamento em Brasília, que é um apartamento de cerca de 2,5 milhões, 3 milhões, já foi levado a leilão 3 vezes, não teve licitante, porque é um apartamento da década de 80, muito desgastado, muito estragado, é só esse ativo que a massa tem. E os saldos que estão sendo usados para pagamento dos credores trabalhistas. Mas nós temos feito isso com a celeridade, a partir da decisão do STJ, em relação à qual nós nem recorremos. Alguns trabalhadores, por exemplo, recorreram para rever a questão de honorários de seus advogados e alguns pequenos outros pontos, mas a massa falida, assim que decidido pelo STJ, inclusive em decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi, imediatamente, em sintonia, insisto, com a magistrada que conduz o processo,
e com o Tribunal de Justiça, nós iniciamos e temos feito esse pagamento com a máxima celeridade e transparência, sobretudo, porque está tudo, naturalmente, nos autos do processo, mensalmente demonstrado. Miguel Cansado, muito obrigada aí pela conversa, pelo seu tempo para a gente abordar esses assuntos. Prazerzão estar com você nesse importantíssimo programa Chega Pra Cá. Eu estarei sempre à sua disposição. Fortíssimo abraço a você, a seus ouvintes, telespectadores, leitores todos. E não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde você encontra um programa novo no seu tocador preferido. Obrigada. Tchau.